Depois de 50 dias de viagem, no dia 18 de junho de 1908, 781 imigrantes japoneses chegaram ao Porto de Santos. A esperança de uma vida melhor fez com que esses corajosos pioneiros atravessassem o mundo e viessem para cá. Desde então, mais de 250 mil japoneses imigraram para o Brasil. Estamos aqui em Santos, aqui atrás de mim o Oceano Atlântico, estamos na ponta da praia, pertinho aqui do Porto de Santos, e é daqui que eu começo a contar para vocês um pouco mais sobre a história da imigração japonesa no Brasil. Santos atraiu muitas pessoas que estavam acostumadas a viver perto do mar e também as pessoas que queriam oportunidades de trabalho em uma cidade que só crescia por conta da exportação de café. Bem-vindos ao Museu do Café, que era o coração da antiga Bolsa Social do Café, o prédio que hoje funciona o Museu do Café e onde nós vamos começar o nosso passeio aqui. A imigração japonesa ela aconteceu por causa do café, né? Ela não é a primeira leva, né, de imigrantes, já desde o final do século XIX. Você teve outros movimentos, mas aí principalmente do imigrante europeu. No começo do século XX começa a ter algumas restrições de países europeus para imigrarem para cá para o Brasil. Então vocês começaram a se discutir outras localidades, imigrantes de outros países. E daí se pensou, no caso, no Japão. O estado de São Paulo, que fez um contrato com a empresa Imperial de Imigração do Japão, que era do Rio Mizuno, já também com autorização do governo japonês, para você viabilizar, então, essa primeira leva de imigrantes japoneses para o Brasil para atuarem nas fazendas de café. Muitas pessoas acreditam que esses imigrantes chegaram aqui em Santos apressados com suas bagagens, rumo às hospedarias de São Paulo, e muitos deles realmente foram, mas muitos também retornaram para cá e fixaram residência em Santos, onde eles fortalecem esses laços até os dias de hoje. E aqui em Santos, para fazer essa caminhada com vocês e contar um pouco mais sobre essa história, eu deixo aí vocês com o seu Sadao Nakai e Guilherme Piqui. Meu nome é Guilherme Uehara, faço parte da Associação Japonesa de Santos e estou aqui no Porto de Santos para mostrar para vocês o monumento onde aportou o primeiro navio da imigração japonesa no Brasil, o Kasatomaru. E nesse monumento tem o nome das famílias de todas as pessoas que vieram nesse navio. Dá para identificar muitos sobrenomes mais conhecidos, mas dentro da minha família temos também, na parte de Okinawa, tem a família Goya, que faz parte da minha família. Grande parte, né, das famílias que vieram para cá hoje contribuem muito para manter as tradições da colônia japonesa no Brasil e em Santos. Estamos chegando agora na Rua Paraná 129 para nos encontrarmos com o Sadao e mostrar um pouquinho do nosso espaço e da nossa história. Vamos lá? Eu sou o Sadao Nakai, nós estamos na Associação Japonesa de Santos e hoje eu estou presidente desta entidade. A Associação Japonesa de Santos é a legítima sucessora da Sociedade Japonesa de Santos, que acabou fazendo toda a organização dos imigrantes aqui na cidade de Santos, né? E foram eles que adquiriram esse patrimônio em 1928. E desde lá, incluindo aí a ruptura que a gente teve, que esse imóvel ficou em posse do governo federal por 63 anos, no ano de 2006 nós conseguimos retomar esse imóvel com uma concessão de uso, depois de um esforço muito grande de várias pessoas da classe política, da sociedade civil organizada e das colônias
né, da nossa cidade, da nossa região. Então, nós conseguimos retomar esse imóvel, foi nos concedida a concessão de uso no ano de 2006, onde nós pudemos nos organizar novamente e só tivemos a devolução em definitivo no ano de 2018, com a transferência da escritura cartorial. Estamos na sala do quadro dos presidentes. Aqui montamos esse espaço, né, para estar mostrando um pouco do que foi, né, o legado de cada presidência. Aqui está o quadro dos presidentes do pós-guerra. Antes da guerra, a gente não tem essa documentação para fazer uma galeria dos ex-presidentes, porque todos os documentos foram confiscados. Tudo que era da sociedade japonesa, ela foi confiscada pelo governo, então a gente não tem esse histórico. O histórico que a gente tem é de 1952, quando a Associação Japonesa ela substitui a sociedade japonesa, já retomando através da atividade do Undokai. Bom, chegamos agora no salão principal, e aqui é onde a gente faz as atividades de interação, né, social, de entretenimento. Atrás de mim temos uma réplica do Monumento da Paz das Crianças. Ela fica originalmente na Praça da Paz em Hiroshima e ela representa as crianças que foram vítimas do bombardeio da Segunda Guerra. Em 2008, essa árvore foi plantada pelo Naruhito, atual imperador do Japão. Estrela de Ouro foi fundado por um grupo de jovens que tinha por objetivo ter uma atividade social através de futebol. Os filhos de japoneses, eles tinham que ter algum espaço para ter vida social e fundaram um time de futebol chamado Estrela de Ouro Futebol Clube no bairro da Ponta da Praia, um local onde a comunidade japonesa morava aqui na cidade de Santos. E desse time de futebol surgiu um clube posteriormente no ano de 1957. A foto do time de futebol tem a ver com a origem de todo esse movimento da comunidade da Ponta da Praia, através de um time de futebol, né? Inclusive a história, assim, a dificuldade era ter uma camisa para poder se fazer aí inserida no mundo do futebol, né? A gente não tinha tantos jogos de camisa à disposição, não tinha uma sociedade mercantilizada como tem hoje. Então, ter uma camisa de time de futebol era uma coisa rara na década de 50. Então, com muito esforço, foi feito uma vaquinha entre os jovens para conseguir uma camisa de futebol com o brasão do clube, né? Então, aquela foto representa aquele momento. Na parte de baixo, de térreo, nós temos a estrutura do restaurante, sua área produtiva. Na área externa do clube, a gente tem um campo de futebol, que é feito para as atividades esportivas, tem uma área de churrasqueira e uma área social também, que os associados acabam utilizando para fazer festas de aniversários, ou o clube faz eventos externos de datas, festa junina, aniversários de associados. Aqui na parte do primeiro andar, do mezanino, nós temos um salão principal, onde são realizados encontros de datas, Dia dos Pais, Dia das Mães, festas de final de ano. Também, algumas vezes a gente ocupa com uma atividade de restaurante aqui, quando são encomendados eventos. E no último andar, nós temos a academia, que é uma academia composta por um tatame, onde é feita atividade de jiu-jitsu, e uma academia de musculação, onde se faz a parte de preparação física. Então, de maneira geral, é essa a ocupação dentro da estrutura do clube. Entendo que o clube seja um dos pilares para fazer a fonte de receita da sustentabilidade, da preservação da cultura japonesa aqui na cidade de Santos.
Estamos caminhando na Vila Belmiro e agora vamos conhecer a história do Kazu, o jogador japonês que fez história no Santos. Vamos lá? O Santos historicamente tem um leque muito grande de jogadores estrangeiros, imigrantes, né, que eram descendentes de outros países e fizeram sua vida aqui. Nós temos 4 japoneses que atuaram no Santos. O Kazu foi o primeiro, ele atuou em 86, ele se profissionalizou no Juventus alguns anos antes e ele vem para o Santos após se destacar no Campeonato Paulista. Ele chamou a atenção da diretoria do Santos e ele veio para o Santos, fez uma boa passagem no Santos. Aí depois ele é emprestado para os times do interior, para o Curitiba. Aí ele retorna para o Santos em 90. E aí em 90 ele fez uma partida contra o Palmeiras, que ele é muito lembrado até hoje. Esse jogo foi no Palestra Itália, no antigo estádio do Palmeiras. E ele fez um gol muito bonito, ele driblou o zagueiro, invadiu a área, driblou outro zagueiro e colocou no ângulo. E aí por conta desse gol, ele foi conhecido como Exterminador Verde. Então aqui é a sala do centro de memória do clube. Aqui é onde nós guardamos todo o acervo do Santos histórico, entre fotos, súmulas, estatísticas, tudo aqui que nós guardamos. E essas fotos nós colocamos na parede para ilustrar, né? Todas essas fotos já estão preservadas, estão escaneadas devidamente guardadas. E aqui são só cópias que estão na parede para ilustrar. Essa aqui é uma das primeiras fotos dele, ele aqui lá no gramado, aqui bancada atrás dele. Tem outra aqui dele. Essa aqui já é na segunda passagem dele, onde ele fez aquela partida que eu mencionei contra o Palmeiras, que ele ficou muito conhecido. E mais uma do Kazu temos aqui, ó. Essa ainda é na primeira passagem dele. E o principal torneio que o Santos venceu no Japão foi a Copa Kirin em 85. E a Copa Kirin era um torneio muito conhecido na época, né? Ele sempre trazia equipes e seleções muito fortes. Tanto times e seleções se enfrentavam, não tinha essa diferença, só seleção e só time. E na ocasião, em 85, o Santos confrontou a seleção japonesa e a seleção uruguaia. Então aí esse foi o torneio principal que o Santos levantou lá em território japonês. Outro troféu legal que nós temos em relação ao Japão aqui no nosso museu é o troféu da amizade, que o Santos venceu em 92. Nessas longas discussões que o Santos fazia, o Santos realizou alguns amistosos contra o Shimizu. E aí o Santos venceu o Shimizu e levou para casa o troféu da amizade, que foi uma amizade entre as cidades de Santos e Shimizu. Estamos chegando no Centro Histórico de Santos, na Estação do Valongo, e vamos ver o bonde de Nagasaki e conversar um pouco com o Sadal e o Luiz. Vamos lá? Meu nome é Luiz Dias Guimarães, atualmente eu presido a Fundação Arquivo e Memória de Santos. Fui há mais de 20 anos atrás o idealizador da linha turística de bondes em Santos e do Museu Vivo Internacional de Bondes. Desde quando criamos o Museu Vivo Internacional de Bondes, que estávamos à procura de exemplares no mundo todo. E eu conversando com o Sadao Nakai, na época vereador em nossa cidade, descendente de japoneses, eu lhe fiz uma proposta. Sadao, você não conseguiria um bonde japonês para o nosso museu, né, pela importância do Japão na história da cidade? E o Sadao então articulou aí um contato com a participação muito importante da Associação Nagasaki de São Paulo. A colônia se envolveu com a proposta, com a ideia, e até que um dia me deram a notícia de que a cidade de Nagasaki se dispôs realmente a ofertar esta joia à cidade de Santos. Essa intenção começou em 2012. 2014 nós fomos lá em Nagasaki para assinar o termo de recepção do bonde. Em 2018 ele chegou aqui entregue na linha para entrar em circulação aqui
como um atrativo turístico na cidade de Santos. E aí houve toda essa, eu posso falar assim, uma epopeia desde o momento da intenção da doação em 2012, com a presença do prefeito, ao ato de recepcioná-la em 2014, a gente assinando, eu estive lá representando o prefeito, assinando essa recepção do bonde e a chegada dele aqui por um navio, ele teve que vir por navio, né? Não dava para trazer por avião, desmontado, tinha que vir por um navio e chegou aqui, teve que ser atualizado tecnicamente por causa das bitolas do trilho e para chegar nesse momento dele estar pronto para entrar em linha e prestar serviço à população. Esse bonde ele operava na cidade de Nagasaki até que ele foi retirado de linha e aí a cidade de Nagasaki entendeu que poderia dispor dele para nós. A única dificuldade que nós tivemos quando ele chegou aqui, e isso explica também porque levamos tanto tempo para colocá-lo em circulação, porque a parte elétrica era um sistema bem diferenciado do que estávamos acostumados a lidar e foi um grande desafio entender toda aquela estrutura elétrica do bonde, do funcionamento dele, né? Até porque não dominávamos o idioma, mas os nossos engenheiros foram quebrando a cabeça e tal e buscando informações, conseguindo não só recuperar aí o sistema elétrico, né? E como fizeram uma reforma geral no equipamento, né? Tanto na parte de funilaria, de carroceria e com algumas melhorias. Hoje nós estamos utilizando este equipamento associando o Japão ao café. Os japoneses chegaram aqui no porto de Santos para trabalhar no café. Por isso essa relação. Santos foi o porto de maior saída de café para o mundo. Até hoje, o maior porto de exportação do Brasil de café é o Porto de Santos. Então, foi natural fazer essa ligação exatamente para criar os dois vínculos, né? O cultural e o econômico. É uma forma de trazer, conhecer o produto, conhecer a cidade e conhecer um pouco da cultura japonesa.